Olá, meus amigos, meus irmãos, companheiros de jornada, que a paz do nosso Divino Mestre Jesus nos envolva sempre. Que assim seja. Bom, dando continuidade então à nossa série de palestras gravadas, vamos aqui essa semana disponibilizar mais um vídeo com uma palestra e o tema é a caridade. Então nós vamos falar um pouquinho sobre a caridade. E aproveitando então o tema, eu gostaria de fazer aqui um pedido a todos vocês que estão aí assistindo o vídeo, que puderem nos ajudar. Nós estamos aceitando doação de roupas de frio e cobertores para doação para os nossos irmãos que neste momento passam por situação de moradia de rua, né? E estamos também aceitando alimentos não perecíveis para confeccionarmos cestas básicas que são distribuídas às famílias carentes. Então todos aqueles que puderem contribuir, que puderem nos ajudar, podem entrar em contato comigo. Meu nome é Diego. No começo do vídeo nós temos ali o telefone, né, que é também o WhatsApp, no final do vídeo também. Então entre em contato comigo, a gente combina o horário certinho, o dia, para a gente poder fazer a coleta desses materiais, né, ou quem puder levar até o centro, a gente combina o horário certinho para nos encontrarmos lá, tá bom? Agradeço muito a todos aqueles que puderem nos ajudar. Então, uma boa palestra a todos, uma boa semana, e que Jesus esteja sempre nos nossos corações. Que assim seja, graças a Deus. Vamos elevar nossos pensamentos ao alto e agradecer a Deus por tudo de bom que temos, por nossa vida, pela nossa saúde e todos aqueles que amamos. Vamos também agradecer pelo amor imenso de Deus, que nos envia sinais todos os dias, através de uma pessoa que nos sorri e nos dá bom dia nas ruas, através dos amigos que nos procuram para saber como estamos e se precisamos de algo, de uma flor que abre em nosso jardim, através do sol que nos aquece e dá energia, ou da chuva que refresca, através do canto de um passarinho que escutamos, ou do carinho de nosso animal de estimação. Sim, o amor de Deus está presente todos os dias em nossas vidas. Então vamos agradecer por todas essas bênçãos e procurar fazer o nosso melhor todos os dias, amando e respeitando o próximo e tentando ajudar a todos que cruzam o nosso caminho. E assim vamos nos preparando para ouvir a palestra e refletir sobre os novos ensinamentos. Graças a Deus. Olá, meus amigos. Bom, então a palestra de hoje, o tema é a caridade. E eu gostaria de fazer essa palestra um pouco diferente, né? Um formato um pouco diferente. Eu gostaria de colocar aqui um vídeo, inicialmente. É um vídeo um pouco longo, deve ter por volta de 10 a 13 minutos, mas é um vídeo muito importante porque vai nos ajudar nas reflexões acerca da caridade, tá? Então eu peço a todos vocês que assistam o vídeo e que vejam o vídeo, né, através da ótica do Evangelho, né, dos ensinamentos trazidos pelo nosso Mestre, de tudo aquilo que nós aprendemos no Evangelho segundo o Espiritismo, que nós possamos enxergar esse vídeo, né, olhar, assistir, melhor dizendo, a esse vídeo por essa ótica, pela ótica do Evangelho, pela ótica dos ensinamentos trazidos pelo nosso Mestre Jesus. Então, vamos assistir o vídeo e depois vamos com as nossas reflexões. Até mais. Caminhando pelas ruas de uma grande cidade, você encontra tudo. Eu saí caminhando pelas ruas de São Paulo para encontrar moradores de rua que aceitassem fazer parte de um coral e encontrei solidão. Encontrei grandes dramas. Encontrei alegria.
encontrei rostos que eu nunca mais vou esquecer. Eu queria convidar pessoas que moram nas ruas ou que vivem numa situação muito difícil para aprenderem algumas músicas, ensaiarem e se apresentarem num grande teatro em São Paulo. Numa noite que vai ser inesquecível para eles, para mim e para você. Se prepare. Hoje à noite, as ruas vão cantar. Minha busca começou e logo de início fui surpreendido por uma pessoa incrível. Oi, irmão. Tranquilo? Eu tô tranquilo, e você? Tá com frio? Não, meu. Os caras me pegaram aí sem saber de nada, É sem falar mesmo? nada. Tá tudo bem? Não me avisaram nada. Como é que é seu nome? Alegria, e você? Alegria? Eu sou alegria. Pô, gostei do teu nome. Eu sou alegria. Alegria. Quanto tempo tá na rua? Faz uma pergunta mais fácil, por favor. Você tá aí, se perguntar que é dia meu aniversário, já passou. Se você tá dando um sorriso pra mim agora. Certo. Se eu não tivesse aqui, eu era tristeza. Nada. Eu era tristeza. Eu já tava com frio aqui, passando batido. Porque eu não tenho tempo de pensar assim numa sintonia que não venha me trazer a alegria. Vou fazer uma pergunta pra Alegria agora. E você tem família, Alegria? Olha aqui. Não, você é rápido. Eu não sou teu. Alegria é rápido. Mas você é lento, filho. Isso aí, cara. Mas minha Você família sabe tá que você aqui. falou a maior verdade agora do planeta. meu. Vem cá, não vou te Ó. fazer mais pergunta não. Encosta Porra. aqui. O negócio é o seguinte. Um cara que responde, cadê sua família? Tá aqui. É o seguinte, eu saí pras ruas pra procurar pessoas pra montar um coral. Um coral. É um coral. Coral de rua, chefe. Coral de Pessoas rua? do bem, pessoas que acreditam que amanhã vai ser melhor. Amanhã não, hoje. Hoje? Meu, eu vou levar agora ele pra lá. E você, cara, você tem que estar lá com a gente. Eu tenho que estar lá. Você é um artista maravilhoso. Muito obrigado. Esse é o Alegria. E eu vou participar com o maior prazer desse coral. Um beijo, França. Oi, gente. Tudo bem aí? Vocês são juntos, são casados? Como é que é? Somos casados há 20 anos. 20 anos já? É uma pessoa muito importante da minha vida. Eu amo ela pra caramba. Pode aparecer a mulher mais rica do mundo, mas não me interessa, eu quero ela. Ele me tirou da Cracolândia, né? Ah, ele te tirou? É, ele saiu da cadeia e me tirou da Cracolândia. Eu vivia lá. Eu fui namorar dentro do berço. A Tatiane morava em Jundiaí. A enchente começou quando abriram uma represa próximo onde ela morava. Tatiane não estava em casa. Quando chegou, encontrou a filha, uma de 2 gêmeas, morta no berço. Na hora que eu cheguei, ela já tava morta. A água tava pegando aqui em mim já. Aí nós saímos de lá, chegou os policiais, tudo, mas não tinha como salvar mais ela. Tenho convulsão, eu tenho tumor na cabeça, sabe? Eu tenho um monte de problema de saúde. Isso aí não é vida pra ninguém, não. Eu estou nas ruas de São Paulo tentando formar pelo 2º ano um coral. Um coral de pessoas que querem subir, trocar de vida. Bora pro coral? Bora? E aí, irmão? Opa, Beleza, cara? Bonzinho aí? tudo bem. Ele sempre nessa luta aí. Sempre Rua, albergue, nessa, né? Rua, albergue. Eu tive problemas com drogas, eu tive problemas familiares. Então, eu passei por coisas muito difíceis na infância. Quando eu tinha 7 anos de idade, ela engravidou. Então, ela no parto, logo depois do parto, ela teve depressão. E aí ela desenvolveu esquizofrenia. Eu era gêmeo, então meu irmão faleceu. Então, quando meu irmão foi para a incubadora, acho que ela achou que ele fosse morrer também, não sei. Então ela entrou em surto. Desde aí começou um drama, né? Porque eu cresci convivendo com essa doença, é difícil. Então eu passei por situações para aprender algumas lições que seriam básicas. Se eu tivesse escutado mamãe e papai, de repente eu não teria passado por isso. Eu vi esperança novamente no meu sonho de tentar trabalhar com música. Isso foi foi a maior presente que Deus me deu, foi a música. And fever, I believe my work is done. And it started back at 1. Eu tô montando um coral. Um coro. Um coral. E é um coral de luz. Um coral de pessoas guerreiras e fortes. Eu acho que você
Se você topar, você pode estar junto com a gente nessa ideia. Com certeza eu topo. Bora? Ficaria muito feliz por essa oportunidade aí. Vem junto? Venho, com certeza. Como é que você chegou até aqui? Trabalhei 16 anos com letreiro. Só chegou uma época que eles terceirizaram todas as áreas da empresa. O meu salário caiu de R$ 1.200 mais ou menos para R$ 480 exatamente. E só o meu aluguel era R$ 450. E devido ao meu divórcio e o desemprego, eu caí aqui na rua. Então você quer mudar? Quero. Quer uma oportunidade de vida? Quero. Eu tô na rua, César, montando um coral. Um coral de pessoas que querem mudar. Só chora quem tem alma. Você tá preparado pra mudar? Quer vir pro coral? Bora, César! Bora. Toca aqui. Com 30 anos fui conhecer drogas, fui cair nessa vida. Quando eu estava numa época de realizar muitas coisas. E quando eu experimentei o crack na maconha, na primeira vez que eu experimentei, infelizmente ele me viciou naquele mesmo momento. Você tem um filho em Recife? Eu tenho 3. 3 filhos? 3 filhos. Um de 13 anos, uma menina. Um moleque de 13 anos, um de 11 e uma menina de 8 anos. Porque minha filha fala pelo telefone para mim, papai, eu amo a minha mãe, mas só que eu amo mais o senhor. Deixa eu ir morar com o senhor em São Paulo. A única coisa que restou em mim mesmo é a esperança de um dia voltar aos braços da minha família. Eu acho que é essa esperança que eu tenho que não deixou eu morrer. Você quer, primeiro de tudo, encontrar a família. Olha, meu sonho, eu penso... Ele fala nessas filhas dele direto pra mim. Música, adoro música. Adoro música. Eu também. Música, a música... A música, ela purifica até o espírito, né? E aí? Ô, rapaz, Bora! eu quero esse coral. Topa aí? Aceito. Oi? Posso chegar aqui? Pode. Opa, posso sentar aqui? Pode. Dá licença. Como é que você chama? Débora. Débora, você tá bem, Débora? Eu tô, graças a Deus. Melhor agora te vendo. Oh, que beleza. Eu também. Não deu mais certo da família do carro, fiquei na rua. Sabe, já usei muita droga, já fui nas drogas, já usei muito crack. Hoje meu filho tem 10 anos, vai com o Douglas. E a minha filha tem 11 anos. Nunca mais vi meus filhos. Eu que cuidei do meu filho, assim, eu que dei amor e carinho. Mesmo nós na rua, mas ele nunca passou necessidade, nunca ficou desnutrido. Que Deus cuida dele onde ele estiver. Eu vim aqui, eu tô montando um coral. Um coral de pessoas que já cansaram das coisas erradas. Quer mudar de vida, né? E que quer mudar de vida. Eu quero mudar de vida assim, sabe? Quer ir pro nosso coral? Quero, acho que quero. Meu nome é Débora, Cumbu dos Santos, 25 anos. Eu tô no coral de rua. Fique com Deus. Amém, vai com ele também. Meu pai, né, viciado no álcool, então eu não tive uma infância, digamos assim, como uma criança normal, né? E sim a base de pancadas, né? Muitas brigas. Eu saí de casa com 8 anos. 8? 8, hoje eu tô com 32. No presente momento até hoje eu não sei onde que tá minha família, não sei nada deles. Você gostaria de encontrá-los? Se eu tivesse a oportunidade, com certeza, né? De quem é que você sente mais falta? Da mãe, cara. Faz quanto tempo que você não a vê? 24 para 25 anos. Nunca mais? Nem ligou, nem nada? Que lembrança você tem dela, Edivaldo? Pessoa boa, humilde, batalhadora, luta pelos filhos. É o que eu tenho que falar dela. Eu tô atrás de um coral. Um coral de rua. Esse aqui é o irmão aqui, o Edivaldão aqui, ó. Que tá aqui por acaso. Mas vai lá pro coral. Vai com a gente. E você não vai perder essa figura lá. E a família do Edivaldo, se estiver vendo, ó. Ele tá no coral. Crack, cocaína. Isso levou a
deixar a família, né? Eu vim pra rua porque, por causa do meu vício, eu tava atrapalhando a rotina dos meus pais, do meu filho. Então eu resolvi que eu longe deles eu não ia atrapalhar a vida deles. Quantos dias você perde do sorriso do teu filho? É um coral de luz, um coral para pessoas que acreditam que pode melhorar. Olha aqui, gente. Tá aqui o Gilson e a Patrícia. Vai cantar muito lá? Vamos cantar muito. Patrícia, tá com a voz aí, afinada? Vim morar no centro da cidade, ser independente, mas acabou dando algumas coisas erradas e eu acabei ficando na rua. Eu fazia faculdade, tinha trancado a faculdade, eu trabalhava. Ah, é? Do quê? Comecei em pedagogia, né? Mas como o dinheiro estava curto, eu trabalhava e estudava, eu não consegui conciliar as duas coisas, aí tive que trancar. Eu queria ter, assim, um futuro bem expandido para o meu filho. E eu tenho uma missão aqui que é montar um coral. Vai aceitar esse desafio? Lógico. Já sei, tem outro alguém tentando atrapalhar. Você acredita que eu fui no Ídolos e você me disse um não? É mesmo? Foi. Não acredito nisso, que eu falei não pra ela. Agora no coral é só assim. Você tá quentinho aí, né, compadre? Olha lá. Daí um pouco aí, claro, pô. Vamos nós aqui, pô. Vamos dividir nós duas. É, na hora não quer aqui, capô. Nós duas. Agora, nós duas não. Nós dois aqui. Nós duas pessoas, tá certo. Você tá bem, cara? Tô bem, graças a Deus. Como é que você chama? Reginaldo. Reginaldo. Eu vim na rua por causa do meu sobrinho. Tava devendo um bocado, os caras foram cobrar, então eu fiquei, pra eu não morrer, vim bater na rua. Vou falar uma coisa pra você. Você tomou um negocinho pra aguentar o frio hoje, não aguentou mal? Tomei. Não vou mentir, não. Não pode mentir, e nem eu também vou deixar mentir. E o quem bafo? tá em casa? E o bafo? E o bafo? E quem tá em casa também já sacou. Mas isso é pra vocês saberem a realidade das ruas. Hoje tá frio, chovendo. Eu saí pelas ruas de São Paulo pra montar um coral. Você quer vir pro coral de rua? Quero. Vou parar de beber e vou pro coral. Você tá falando pro Brasil inteiro. Não sei se minha mãe é viva ainda. Vamos com a gente pro coral? Bora. Fala lá. Tô aí no coral. Tô no coral. Bom, certamente são histórias tristes, são grandes dificuldades, grandes aflições, grandes mazelas dos nossos irmãos. E que nós também não estamos livres. Cada um de nós tem a sua dificuldade, tem a sua prova, tem a sua expiação. E que muitas vezes nós maldizemos a nossa encarnação, a nossa má sorte, entre aspas, e esquecemos de avaliar que existem outras pessoas passando por dificuldades muito maiores do que a nossa. E quando nós nos deparamos com pessoas assim, com os nossos irmãos que estão passando por dificuldades maiores do que a nossa, certamente que nós ficamos envergonhados de reclamar, não é? Sendo que temos tantas oportunidades para continuar e para poder trabalhar e fazer aquilo que nós nos comprometemos a fazer aqui. Certa vez, infelizmente no meio espírita, não é? Porque a gente às vezes entende que aquele que estuda o espiritismo tem pelo menos uma consciência muito grande sobre o intuito, né? Ou qual que é a verdadeira caridade. E certa vez uma pessoa espírita me perguntou se realmente nós estávamos fazendo certo ajudando esses nossos irmãos, se nós não estávamos ali contribuindo para a ociosidade deles, impedindo, né, já que nós estávamos levando o alimento para ele, nós estávamos impedindo que ele viesse a ter a oportunidade, né, o mérito de conseguir o próprio alimento, enfim, de talvez ali sair daquela situação. E é muito triste, porque quando a gente fala sobre caridade, quando a gente fala sobre aflições, a gente não pode ser superficial, não é? As aflições, aquilo que leva a cada um daqueles irmãos às ruas, nós observamos a história. Muitas vezes eles estavam bem na sua jornada, no desenvolvimento da sua encarnação, e aí acontecimentos,
planejados aconteceram. E muitas vezes não soube lidar, né? Não souberam lidar com esses acontecimentos. Ou realmente era necessário que eles passassem daquela forma como eles estão passando. Enfim, não estamos aqui para julgar isso. Mas o que eu quero dizer é que não podemos ser superficiais quando nós analisamos um irmão que está passando por situação de moradia de rua. Que nós devemos então ter um olhar mais profundo. E é essa a proposta da palestra, que nós olhemos todas as dificuldades, os acontecimentos do mundo à nossa volta, que nós olhássemos pela ótica do Evangelho. Né? Porque nós espíritas precisamos lembrar do compromisso muito maior do que as outras doutrinas e as outras religiões têm com o Evangelho. Porque a gente sabe que a Bíblia ela pode ser dividida em até 5 partes, e que o Espiritismo pegou a melhor parte, vamos dizer assim, que é o Evangelho, que são os ensinamentos de Jesus trazidos pelos discípulos. Não é verdade? Então, esses ensinamentos nos ajudam a passar, a trilhar a nossa jornada aqui na Terra. E ajuda também a entender essas nossas dificuldades. Então, nós vamos ver ali o infortúnio oculto, nós vamos ver a questão da caridade, enfim, tudo aquilo que nós estudamos no Evangelho está ali aplicado. Quando nós estudamos sobre a verdadeira caridade, como ajudar esses nossos irmãos, né? Então, certamente fiquei muito triste quando fui indagado se nós estávamos realmente ajudando esses nossos irmãos ou se nós não estávamos ali contribuindo para a sua ociosidade. E quando, na verdade, o que me veio na hora foi simplesmente o ensinamento de Jesus quando ele falava sobre os pequeninos. Porque, afinal de contas, quem são os pequeninos? Todos nós somos pequeninos. E quando nós estamos ali a ajudar qualquer um desses pequeninos, como Jesus mesmo nos disse, é a Ele que estaremos ajudando. Então, quando nós saímos para ajudar os nossos irmãos, nós estamos ajudando aos pequeninos, assim como nós. E estamos ali ajudando em nome do nosso Mestre Jesus, em nome daquilo que Ele nos ensinou. Então, certamente que nós não devemos julgar nenhuma desses nossos irmãos pelos atos que eles cometeram, porque nós também somos falhos. E muitas vezes os erros que nós condenamos hoje é certamente porque nasceram das reflexões dos nossos erros do passado. Ou seja, o entendimento que nós temos hoje daquilo que é errado, certamente veio das reflexões sobre os erros que nós cometemos no passado. Então, se nós não podemos julgar o erro de alguém de agora, sendo que provavelmente nós já o tenhamos cometido e muitas outras vezes em outras ocasiões. Bom, quando nós analisamos ali o vídeo, né, a primeira história daquele senhor que se chama Sorriso, né, vulgo Sorriso, ele já nos traz um entendimento muito grande, porque a maioria das pessoas tendem a achar que os moradores de rua, que esses nossos irmãos, não têm nada para oferecer à sociedade, não têm nada a oferecer a cada um de nós. Lê do engano. Quando nós deixamos de ser superficiais, quando nós nos apoiamos no Evangelho para conversar com esses nossos irmãos, nós observamos que eles têm ali conhecimento, que é um espírito realmente em evolução, que embora esteja ali passando por aquela situação, por aquela dificuldade, esse espírito pode ter uma grandeza muito maior do que a nossa. Mas para isso é necessário que nós paremos e tentemos conversar com eles. Sabemos que é difícil, que muitas vezes eles estão sob efeito de álcool, de drogas, mas sempre dá para a gente tentar, de alguma forma, conversar com eles e entender um pouco a situação e também ouvir da experiência de vida deles. O sorriso, esse do vídeo, já nos traz um ensinamento, uma visão muito importante, que muitas vezes nós esquecemos. Quando ele é indagado sobre família, ele responde que a família dele está aí. Ou seja, nós lembramos do ensinamento do Mestre Jesus, quando ele falou, quem é minha família, não é? Quem são meus irmãos, quem é minha mãe, não é? Ou seja, somos todos irmãos, somos todos filhos do mesmo Pai. E ele ali ainda continua com outros comentários. E depois nós vamos enxergar, nós vamos ver no vídeo ainda, no segundo caso, que a vida ela acontece em todos os lugares e que a lei divina ela não se circunscreve a um ciclo social, a apenas a alta sociedade, a média sociedade, enfim. Não. As leis divinas estão em todos os lugares.
Então a lei de trabalho, a lei de sociedade, a lei de reprodução, a lei de igualdade, a lei de liberdade, ela se aplica em todas as situações. E os nossos irmãos que estão passando por essa situação de moradia de rua também também sofrem a influência dessas leis, né? E ali a gente vê, por exemplo, olha o resgate que teve no caso daquela moça, né, do casal, que se mostrou ali bastante apaixonado, e que ele saiu do presídio, né, e foi resgatá-la na Cracolândia. Então a gente pode imaginar, lógico, sem adentrar muito as razões, os acontecimentos, mas a gente pode observar o resgate que é. Imagina um ser, um espírito que estava ali preso, saiu e foi atrás de um outro e resgatou e tirou. Então, ali continua ainda o resgate, continuam as provas, as expiações, as reparações para todos nós. Então, às vezes achamos que eles são marginais, que eles estão à margem da sociedade, estão à margem da vida, quando não. São irmãos nossos, passando por dificuldades muito maiores do que as nossas, mas que estão ali sujeitos a todas as leis, a de causa e efeito, as leis naturais, não é verdade? E depois nós vamos observar ainda as dificuldades nas provas e expiações na infância. Porque a gente esquece que um espírito, ele não tem a mesma idade que o corpo humano que ele ocupa, não é verdade? Uma criança ali de 8 anos, um espírito não tem 8 anos. Então ele está ali já sujeito às provas e às expiações. Agora, uma criança passando por essa situação, né, passando por provas e expiações difíceis, terríveis na infância, é muito difícil. Como será então esse ser humano, esse adulto no futuro? Né? Como a gente vê, por exemplo, crianças que estão em lares difíceis, onde os pais passam por dificuldades financeiras, por dificuldades com drogas e álcool, e muitas vezes acabam então transferindo toda essa dificuldade para os seus filhos. Um filho, por exemplo, ali que ele conta no vídeo, que ele aos 8 anos precisou sair de casa devido à violência, né, devido à forma com que ele vivia, ele não suportava mais e precisou ir embora, ele quis ir embora. Com 8 anos, são 24 anos nas ruas, aos 32 ele é perguntado, o que você mais sente falta? Poxa, eu antes de ver o vídeo, né, de assistir essa parte, na hora já me veio, porque uma criança que sai do seu lar aos 8 anos, passando 24 anos nas ruas, certamente vai sentir falta de uma única coisa que poderia anular tudo isso, uma única coisa que poderia confortá-lo de todas as dores e todos os acontecimentos que ele teve até o momento. E certamente era estar ao lado da sua mãe. Então olha a dificuldade desse ser. E nesse percurso todo dele, dos 8 até os 32, quanto sofrimento ele não teve? Quantas portas foram fechadas para ele? Então, essa história do coral, lógico, tirando ali a questão da propaganda, enfim, de tudo aquilo que a mídia exige, mas se nós nos apegarmos realmente à essência da história, nós estamos vendo que são pessoas em que a sociedade já não acreditava, que a sociedade simplesmente os marginalizaram, e alguém tentou dar uma oportunidade. Não estou aqui querendo discutir qual foi o mérito, por que da pessoa quis fazer isso, se era para ganhar dinheiro, fazendo o vídeo, né, fazendo a reportagem, enfim, não é essa a questão. A questão é que essas pessoas receberam uma oportunidade. E é disso que o Espiritismo fala, de como nós recebemos oportunidades a todo momento, como todas as nossas dificuldades, com todos os nossos erros, mesmo assim o nosso Pai, que é todo poder e bondade, que nos ama incondicionalmente, está sempre nos dando mais uma chance, mais uma oportunidade. Nós continuamos ainda analisando e vemos também como os nossos dons que nós recebemos são importantíssimos para aliviar as nossas dores, as nossas dificuldades. Porque a gente vem para cá para passar por provas, expiações, para reparar erros do passado, mas não é assim com essa dureza toda como às vezes é colocado. Nós precisamos ter leveza com a nossa encarnação. Precisamos ter serenidade, calma. Nós não precisamos que as palavras do Mestre Jesus se tornem ferramentas de tortura para nós. Eu me lembro aqui, certa vez, de uma passagem, de um estudo, melhor dizendo, onde Emmanuel traz a seguinte frase. Ele fala o seguinte,
Silencie quando preciso, mas fale sempre que necessário, a fim de desfazer enganos e limpar raciocínios. Entendendo, porém, que Jesus não confiou a verdade para transformá-la em pedra sobre crânio alheio, mas sim num clarão que ilumine a todos nós. Então veja, que a palavra de Jesus seja para consolar, que, de certa forma, os ensinamentos, quando são passados, às vezes chegam a nós como uma cobrança de uma mudança moral, não é verdade? Mas que nós não devamos, então, receber dessa forma, porque não é uma cobrança, é uma proposta. É uma proposta de trilhar um caminho do bem, um caminho que vai conduzir você à felicidade futura, que é o caminho de Jesus. Então, vamos olhar sempre para essas situações, para essas aflições, pela ótica do Evangelho. Nós espíritas, como eu disse, temos um compromisso muito grande, porque diferente de todas as outras doutrinas, nós alicerçamos a doutrina espírita no Evangelho de Jesus. Então, o nosso compromisso é muito maior, porque nós enlaçamos toda a nossa doutrina no entendimento do Evangelho segundo o Espiritismo. Então, toda a nossa expressão, vamos dizer assim, é baseada nos conhecimentos, nos ensinamentos do Mestre Jesus. Então, para nós espíritas, que nos dizemos, que queremos dizer ainda que somos espíritas cristãos, que nós, então, temos o entendimento da doutrina, do Evangelho, e mais do que isso, buscamos aplicar na nossa vida. Isso que é o mais importante. Por isso eu trouxe o vídeo e essa palestra nesse formato, para que nós analisemos os casos, como esses que nós estamos vendo, mas através da ótica do Evangelho segundo o Espiritismo, através do ensinamento do Mestre Jesus. E nós podemos ali continuar com como esses nossos irmãos vão parar nas ruas. Porque muitas vezes nós passamos, algumas pessoas ali de forma superficial, o chamam de vagabundo, de pessoas que não querem nada com nada, que tem, olha como é sadio, como é forte, por que não vai procurar um emprego? E nós esquecemos de olhar a profundidade do ser. O espírito ele é profundo, complexo, difícil. Nós não podemos ter um olhar superficial para os nossos irmãos. Tem aquela história daquele senhor que ele trabalhava, ganhava acho que mais de R$1.000, e de repente a empresa para quem ele prestava serviço, para onde ele trabalhava, foi terceirizada. E um salário de 1.200 caiu para 400 e alguma coisa, que mal conseguiria pagar o aluguel. E aí depois teve a separação, enfim, outros problemas, e ele acabou indo para as ruas. E hoje, com essa questão da pandemia, quantas pessoas não estão passando por essa situação? Que foram despejadas porque não conseguiram pagar o aluguel. E essas pessoas que despejaram esses outros moradores também estão lá com seu imóvel parado, sem pessoas para alugar a casa, e ele então poderá oferir renda dessa forma. Então nós precisamos nos ajudar. É nesse momento da pandemia, dessas dificuldades, que nós estamos sendo convidados, primeiro, a mudar o nosso olhar, a nossa forma de olhar o mundo. Porque até então nós estávamos ali focados em ganhar dinheiro, em adquirir bens, e agora de repente nós estamos preocupados em nos mantermos vivos, em manter os nossos familiares vivos, a ter um olhar mais humano para os nossos irmãos. Porque todos nós passamos por dificuldades e precisamos da ajuda uns dos outros. Eu quis trazer também um trecho que está aqui presente no Evangelho, que fala sobre a beneficência. Tá? Está lá no capítulo 13, no item 11, não é? Que a vossa mão esquerda não saiba o que dá a vossa mão direita. E o Espírito Adolfo, né, o bispo de Argel, traz essa mensagem para a gente. Eu vou pegar apenas um trecho para nós. Caridade. Palavra sublime que resume todas as virtudes. Tu deves conduzir os povos à felicidade. Em te praticando, eles criaram para si alegrias infinitas para o futuro. E durante seu exílio na terra, tu lhes serás a consolação, o antegozo das alegrias que gozarão mais tarde, quando se abraçarão todos juntos no seio do Deus de amor. Foste tu,
virtude divina, que me proporcionaste os únicos momentos de felicidade que desfrutei sobre a terra. E ele fala aqui que os únicos momentos de felicidade foi quando ele pôde ajudar, quando ele pôde ser útil. Então, que nós também busquemos essa felicidade de ajudar o nosso próximo, de ser útil, de fazer a diferença na vida das pessoas. São tantas as dificuldades que eles passam e que muitas vezes falta a cada um deles a oportunidade. Então, como eu disse, às vezes nós não podemos praticar ali a caridade material, mas sempre podemos praticar a caridade moral. Às vezes nós não podemos ali estar com eles conversando por N motivos, mas nós podemos, por exemplo, junto aos governantes, né, aos administradores públicos, buscar formas de auxiliá-los. Nós precisamos ter uma política social diferenciada ou ter algum tipo de política social. Nós não podemos simplesmente fechar os olhos e fingir que eles não existem. Ou simplesmente enxergarmos como sendo um problema e querer então extirpá-los, levar cada um para a sua cidade e que lá se vire com o problema. Nós precisamos ter uma visão humanista. Nós somos seres humanos, nós somos irmãos, nós somos espíritos encarnados, ora aqui, ora lá, mas somos todos irmãos. Precisamos sim ter esse olhar mais humanista uns com os outros. Muitas vezes falta a oportunidade. Falta a oportunidade de um trabalho, a oportunidade de um estudo, falta às vezes a oportunidade de um trabalho apenas, para que ele possa voltar à sociedade, voltar a fazer as coisas que ele sempre fez. Então, para finalizar, eu gostaria que todos nós tivéssemos então esse olhar mais aprofundado, né? E buscássemos aprofundar o nosso olhar para com todas as aflições dos nossos irmãos, sejam os que estão passando por situação de moradia de rua, seja com os nossos familiares consanguíneos, seja com os nossos irmãos e companheiros de jornada, enfim, vamos de fato utilizar o Evangelho de Jesus na nossa vida, na nossa tratativa com os nossos amigos, com os nossos familiares, para a nossa vida. Vamos de fato aplicar o Evangelho na nossa vida. Certamente que é muito importante estudar a doutrina espírita, muito importante mesmo. Mas mais do que estudar a doutrina, devemos praticar os ensinamentos do nosso Mestre Jesus. Devemos trazer para campo, de fato, tudo o que nós aprendemos na doutrina. Então, que nós detenhamos primeiramente a nossa visão no Evangelho. Ali é a base. É ali que tudo deve ser iniciado. E para finalizar, eu vou colocar então o vídeo com a formação desse coral, desses nossos irmãos tão queridos, tão bonitos, tão cheios de esperança. Observem como muda o semblante deles quando tomaram banho, trocaram de roupa, quando estão recebendo atenção, carinho, quando estão recebendo a oportunidade. Eles precisam de nós e nós precisamos deles. Podemos ajudar, podemos fazer prece por eles. A prece, o poder da prece, meus irmãos, é tão grande. Chico Xavier falava da prece das mãezinhas, que a prece de uma mãe, ela arromba as portas do céu. Nós lemos sempre na literatura espírita o poder da prece, que não há nenhuma prece que fique sem uma resposta, sem que algum espírito superior acolha aquela prece. Então, se nós não podemos praticar a caridade material, podemos sempre praticar a caridade moral, através de uma prece, ouvindo, ajudando da forma que pudermos. Então, para finalizar, fiquem com o vídeo, que é então o coral, eles cantando, e observem a mudança de quando eles estavam nas ruas e quando agora eles estão ali recebendo carinho e atenção. E pensemos, será que para muitos deles não falta apenas uma mão? Sabemos que muitos ainda não estão preparados para receber a mão. Mas e aqueles que estão? Será que acabamos não colocando no mesmo balaio e deixando de ajudar um irmão por julgamentos errôneos? Fica então essa reflexão e o convite, tanto para vocês quanto para mim.
de utilizar o Evangelho na nossa vida, de aplicar efetivamente os ensinamentos no nosso modo de viver, no nosso modo de conduzir a vida. Bom, espero que todos tenham gostado, que fiquem com essa reflexão, tenham uma boa semana e fiquem com Deus. Até mais. Com o pensamento em Jesus, vamos agradecer pelos ensinamentos desta noite. Que a compaixão e a caridade tomem conta de nosso coração e nosso espírito, para que possamos amar a cada um de nossos irmãos, mas não só aqueles que se encontram ao nosso lado, mas também os irmãos necessitados de pão e de amor alheio, que passam por dificuldades talvez muito maiores do que as nossas. Que tenhamos, Pai, força para passar pelos momentos difíceis de nossas vidas, sem desistir. E que possamos renovar a nossa fé a cada dia na lavoura de nosso Cristo Jesus. Lembrando sempre que não estamos sozinhos, que os nossos amigos espirituais estão conosco, nos intuindo e nos amparando. E que possamos agradecê-los por todo o carinho que nos é ofertado. Pai, que possamos enxergar na nossa jornada terrestre, por todo esse caminho, o belo do seu amor nas pequenas coisas e nos pequenos gestos. E que por onde nós passarmos, que possamos levar sempre amor e paz, alegria e consolo, compreensão e carinho, sempre em seu nome. Que assim seja. Graças a Deus.